bom dia, paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, levando a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Hoje, segunda-feira, dia 22 de janeiro, nós damos início então às reflexões da terceira semana do Tempo Comum. O Evangelho que nos é proposto para esta segunda-feira é Marcos, capítulo 3, versículos de 22 até 30. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele, Jesus, estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. E então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Caros irmãos e irmãs, lembramos que no texto anterior a esse que nós lemos no Evangelho desta segunda-feira, os parentes de Jesus chegaram para impedir a sua atividade, pois havia suspeita de que ele estivesse fora de si, estivesse louco. Agora vem uma carga mais pesada sobre Jesus. É uma efetiva campanha para difamá-lo. O Evangelho diz que é uma comitiva oficial que chega até Jesus, que são os doutores da lei, vindos de Jerusalém. E eles têm um propósito, querem desqualificar a pessoa e também a missão, a obra de Jesus. A acusação ela é gravíssima. É como se Jesus fosse o agente de Satanás. Então esse tribunal vindo de Jerusalém, não podendo negar as evidências das coisas boas que Jesus realizava, o que eles fazem? Insinuam que tudo o que Jesus faz é por Belzebu. É por Belzebu que ele expulsa os demônios, por Belzebu que ele cura, enfim. Jesus enfrenta, então, de uma forma decidida e também corajosa, as pessoas que vêm até ele para difamá-lo. Mesmo que, como diz o Evangelho, através de parábolas. Jesus usa as parábolas para refutá-los. Evidencia através das parábolas as contradições de quem chega até ele para difamá-lo. Quer dizer, de uma forma muito simples. Se fosse Satanás a expulsar Satanás, não era preciso estar preocupado com ele, porque o seu poder tinha chegado ao fim. Jesus, o que faz? Jesus pede que essa comitiva, então, se aproxime, para ouvirem bem. E demonstra, então, de uma clareza, que o argumento deles é falho. Atribuir a Satanás o que é ação de Deus é blasfemar contra o Espírito Santo. Maior não é o chefe dos demônios, maior é Jesus, que age pela força do Espírito Santo. Não aceitar essa verdade é negar a evidência, é não acolher Jesus, é pecar contra o Espírito Santo. Esse trecho do Evangelho eu sempre gosto de enfatizar muito essa parte final. Quem blasfemar contra o Espírito Santo.
Eu sempre costumo dizer que o maior pecado de todos que nós podemos cometer é a gente negar a ação do Espírito Santo na nossa vida. É negar a ação do Espírito Santo no mundo. Quando a gente nega a ação do Espírito, nós estamos negando a própria ação de Deus na nossa vida, a própria ação de Deus no mundo. Então, o desafio para nós é, de fato, a gente acolher a ação do Espírito, que nos fortalece, que nos envia, que nos encoraja, que nos empodera para a gente desenvolver bem a nossa missão. Na terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 23 de janeiro, a gente reza, a gente medita em nossos corações e mentes a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 31 até 35. Chegaram a mãe de Jesus e os seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, e então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Nós temos nesses dias do tempo comum o Evangelho, praticamente o Evangelho corrido de Marcos. Então, ontem escutávamos o julgamento do tribunal que chegou até Jesus para julgá-lo, vindo de Jerusalém. Agora, Jesus enfrenta um outro julgamento, o julgamento dos seus, os conterrâneos, parentes, que dizem que ele está louco. Alguns autores veem nesse texto, é bom a gente ampliar um pouquinho também o que está como pano de fundo da intencionalidade do Evangelho e também a intencionalidade das interpretações. Alguns autores veem nesse texto que escutamos ecos de uma desconfiança que existia em relação à comunidade judeu-cristã de Jerusalém, cujo bispo era Tiago, irmão do Senhor, e que era pertencente ao grupo de Nazaré, cuja hostilidade para com Jesus é sublinhada pelo próprio evangelista Marcos um pouquinho mais adiante. Se vocês quiserem ler lá no capítulo 6, bem no início do capítulo 6. Os parentes de Jesus lideravam a igreja de Jerusalém e também tem quem vê no texto de Marcos vestígios de uma polêmica contra o perigo do nepotismo da igreja. Enfim, aqui só para a gente trazer algumas curiosidades, algumas possibilidades, alguns panos de fundo. Como quer que seja, enfim, nós não podemos ver nesse texto qualquer atitude de menosprezo de Jesus pela mãe, nem pelos afetos humanos. Não se trata disso. No episódio que está aqui proposto na terça-feira, fala-se de parentes próximos de Jesus, que estão fora de casa e querem falar com ele. Com certeza, esse grupo, obviamente, vem com boa intenção, mesmo porque estava acompanhado da mãe de Jesus. A mãe, ela havia, é bom que se diga isso, a mãe havia percorrido o longo e duro caminho da fé, havia dialogado horas a fio com o seu filho Jesus. Ela sabia da sua intimidade com o Pai e que viera para fazer a vontade dele. Então era a mãe de Jesus, mas também, além de ser mãe, a primeira discípula. Com esse espírito, então, aqueles visitantes podiam entrar na casa e tornar-se membros da nova família de Jesus, já não unidos pelos laços de sangue, mas porque fazem a vontade de Jesus. Esse é o ponto crucial, central do tema de hoje, do Evangelho da terça-feira. No sentido de que todos quantos rodeiam Jesus, e é bom que se diga,
ainda que simples curiosos, como havia na época de Jesus, discípulos hesitantes, ou apóstolos que compreendem tardiamente a missão de Jesus, ou então, como está no próprio grupo dos discípulos, traidores, são mãe e irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque ser irmão de Jesus não é questão de sangue, não é questão de mérito, mas é de graça. O próprio Evangelho enfatiza isso. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Por quê? Porque se torna filho de Deus. Então, para nós também, pelo nosso batismo, isso, o batismo nos garante isso, de que nós, na nossa vida, nós vamos desejar continuamente fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, nós vamos nos tornar membros dessa família de Jesus. Esse é o sentido do batismo. E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 24 de janeiro, nós vamos rezar, meditar a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 até 20. Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. E Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. E Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesma. São inconstantes. Quando chega uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Veja, caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas, na quarta-feira nós temos essa parábola super conhecida. Não precisaríamos nem comentá-la, porque o próprio Jesus já a contextualiza, contextualiza para os seus discípulos. Mas eu quero enfatizar alguns aspectos. Primeiro, nós falamos tanto de reino, reino de Deus. E a parábola ela quer nos mostrar com muita clareza que o reino de Deus ele é proclamado pela palavra. E Marcos oferece para nós, nesse trecho, uma teologia da palavra do reino.
Jesus começa a falar, diz assim, Jesus começa a falar em parábolas. Esse método era usado pelos rabinos, de falar em parábolas. As parábolas nada mais são do que histórias. Às vezes assim a gente sente aparentemente muito simples, mas que tem um elemento em todas as parábolas. Se vocês prestarem atenção, sempre tem um elemento surpresa e uma conclusão inesperada que convida a gente a procurar um segundo significado para além daquilo, para além do imediato. A parábola da quarta-feira, ela começa e termina com algo muito importante: escutar, no versículo 1 e no versículo 10. Porque é ali, depois Jesus ensina o sentido da parábola. Em sentido bíblico, o escutar, essa palavra escutar, significa obedecer. Isso é, de a gente dar a nossa adesão. Então Jesus ele quer entrar em relação viva com as pessoas a quem se dirige. Por isso que ele começa então a centrar a atenção dos ouvintes na generosa sementeira. Mas se vocês perceberem bem a dinâmica da parábola, logo se centra na semente. As sementes elas se comportam conforme a qualidade do terreno. O resultado nós vamos perceber é desigual, pois os terrenos, que somos nós, são diferentes. Então assim, também a palavra de Deus, que será acolhida segundo a disposição de cada pessoa, de cada um que ouve. Alguns se deixam envolver por ela, se tornam fiéis discípulos de Jesus. Outros têm uma euforia inicial, mas vencida essa euforia, vão esfriando, esfriam o ânimo, se afastam. Então a parábola ela deixa espaço para que cada um de nós possamos responder qual é o significado e o efeito da palavra de Deus na minha vida, na sua vida. É bom a gente pensar. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, a gente conclui a reflexão dessa primeira parte da semana. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira pela manhã, neste mesmo horário. Desejo que Santo Antônio abençoe, cuide cada um de vocês. Paz e bem.